Olá, irmãos. Vamos agora para o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32. Mas antes disso, vamos aqui lembrar o que temos estudado para que a gente possa entender esse texto dentro do seu contexto, certo? Nós temos estudado aqui o Sermão da Montanha e nas aulas passadas nós estudamos o texto de Mateus 5, de 17 a 20, que tem aqui o que é o coração do Sermão do Monte, que fala a respeito da relação de Jesus com a lei, certo? Então, nós vimos ali que o Senhor Jesus Cristo explica para os seus discípulos que a sua relação com a lei é a relação de cumprimento. A lei apontava para um objetivo e o Senhor Jesus Cristo é esse cumprimento. Vindo, portanto, Jesus, a nossa relação com Deus é mediada pela pessoa e pelo ensino do Senhor Jesus Cristo e não mais pela lei de Moisés. Isso significa, então, que a lei de Moisés deve ser descartada, que o Antigo Testamento deve ser descartado? A resposta de Jesus é não. O Antigo Testamento mantém a sua validade, a sua autoridade, até a consumação de todas as coisas. Então, como deve ser a nossa relação com o Antigo Testamento? Deve ser através dos ensinos de Jesus. Aquilo que Jesus nos instrui a respeito da lei. Então, a nossa relação com Deus é mediada pelos ensinos de Jesus. E, então, o Senhor Jesus Cristo vai nos dar aqui 6 exemplos de como ele interpreta a lei para nós. Jesus vai mostrar aqui 6 casos em que ele entende, ele lê o Antigo Testamento e então, sob a sua própria autoridade, tendo a sua própria autoridade, o Senhor Jesus Cristo faz as suas próprias exigências, faz a sua própria interpretação, faz os seus próprios mandamentos com base, então, na sua leitura do Antigo Testamento. O primeiro caso que nós vimos foi o caso da questão da ira. Mas antes de lembrar a respeito desse caso, um outro ponto que eu gostaria de lembrar a vocês é aquele aspecto que eu falei, que cada um desses 6 casos que o Senhor Jesus menciona deve ser interpretado do seu próprio jeito, ok? Então você tem que ver como Jesus está, o que Jesus está fazendo com o Antigo Testamento em cada um destes casos. Você não pode reduzir como se Jesus estivesse em todos os casos explicando a lei ou em todos os casos contrastando a interpretação dos fariseus. Não. Em alguns casos, o Senhor Jesus Cristo lê o Antigo Testamento, lê algo que está escrito na lei e coloca a sua própria exigência. Em outros casos, Jesus mantém o que está escrito no Antigo Testamento e corrige a interpretação dos fariseus. Em outros casos, o Senhor Jesus Cristo simplesmente desestimula agora que se cumpra ou que se siga aquela lei, e Jesus então dá uma nova instrução segundo aquela lei, ok? Então, cada caso deve ser estudado individualmente. O caso que nós estudamos na aula passada foi a questão da ira, que vai aqui do versículo 21 ao versículo 26. Jesus está falando sobre o não matarás. Ele está comentando aqui o 6º mandamento, lá dos 10 mandamentos, e também um princípio retirado de comentários na própria lei de Moisés, do 6º mandamento. Então, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus, então, vai colocar a sua própria exigência. Ele vai dizer, então, que o mandamento que ele está dando vai além, vai a qualquer situação de hostilidade. Aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E ele menciona o insulto e menciona o chamar de tolo. Tudo isso lhe coloca sob sujeição do julgamento futuro. Então,
o mandamento que era centrado na atitude, no ato de matar, agora ganha uma nova exigência. Agora o mandamento ganha uma exigência ainda mais profunda, ainda mais exigente, digamos assim. Então agora a questão é a questão da atitude interior, a atitude da hostilidade. Então Jesus dá dois exemplos aqui. Ele dá o exemplo da oferta, do culto a Deus, mostrando então que a reconciliação é mais importante em termos cronológicos, você precisa primeiro se reconciliar antes de cultuar. Então, o mandamento de Jesus agora envolve muito mais do que matar e envolve também o princípio da reconciliação. Você quer cumprir o mandamento de não matar? Então, abrace o princípio da reconciliação. Sempre que alguém fizer algo contra você ou você fizer algo contra alguém, reconcilie-se, não demonstre atitude hostil. Procure a reconciliação. O outro exemplo que Jesus dá é agora o exemplo do tribunal, que mesmo quando você tem uma pendência com alguém e isso vai ser levado ao tribunal, Jesus diz, mesmo no caminho, se reconcilie. O que Jesus está querendo dizer aqui? Procure a reconciliação o mais rápido possível. Então note, o que Jesus fez com o Antigo Testamento? Ele está nos mostrando aquilo para o qual o Antigo Testamento apontava. O Antigo Testamento, a lei de Moisés, se preocupava com o ato de matar. Porém, quando Deus afirmava, Deus proibia o ato de matar, o que Deus estava querendo era então que os homens vivessem em harmonia, não fossem hostis um contra os outros. E é exatamente isso, portanto, que Jesus traz. Então, o ensino de Jesus é o cumprimento da lei, é aquilo para o qual a lei apontava. Portanto, agora, você quer fazer a lei, você quer cumprir a lei, então siga os ensinos de Jesus. Siga o que ele disse a respeito da lei. E é isso que Jesus, então, está fazendo aqui, certo? E aplicando o que Jesus está fazendo, ele está dizendo, a lei falava em matar, eu agora estou falando em reconciliação. Qualquer ato de ira deve ser evitado, procure a reconciliação. E agora, então, nós vamos para o segundo caso mencionado por Jesus, que é o caso do adultério, que está aqui no versículo, a partir do versículo 27. O Antigo Testamento, irmãos, tem um mandamento, um dos 10 mandamentos é o mandamento de não adulterar, ok? Em Êxodo capítulo 20, versículo 14. É exatamente isso que Jesus menciona, não adulterarás. Isso está em Êxodo capítulo 20 e verso 14. Sendo assim, mais uma vez, o comentário de Jesus vai ser dentro dos 10 mandamentos. Jesus vai lidar com um mandamento que está na lei de Moisés. Então, ele faz aqui o seu contraste, marcado por ouvistes o que foi dito, no caso por Moisés, eu, porém, vos digo. Então, agora Jesus vai fazer a sua própria exigência sob a sua própria autoridade. Então, o mandamento da lei de Moisés era focado no ato do adultério, ok? E a interpretação comum que se tinha do ato do adultério era muito mais ligado a tomar a esposa de outra pessoa. Então, esse mandamento era muito ligado com o último mandamento, o de não cobiçarás. Então, o não adulterarás é não queira tomar a esposa de alguém. Isso era a interpretação muito mais comum na época de Jesus. Jesus, então, agora está levando o sétimo mandamento, no caso aqui, o não adulterarás, para uma outra direção, para a questão agora da pureza, certo? Ele diz, eu, porém, vos digo,
qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então note que Jesus vai fazer aqui a mesma coisa que ele fez no primeiro contraste. Ele vai mencionar o ensino da lei, que era muito mais focado na atitude, mas ele vai pegar o princípio para o qual a lei apontava, o propósito para o qual a lei apontava, e Jesus, sob a sua própria autoridade, vai dizer que agora a lei deve ser cumprida assim. Então, o propósito da lei, quando ele diz não adulterarás, era a manutenção da pureza. Então, o Senhor Jesus Cristo, sob a sua própria autoridade como cumprimento da lei, vai enfatizar isso, vai levar a lei para um lugar onde a lei não estava. A lei estava centrada no ato do adultério. Agora Jesus vai falar de intenção impura. Então, a lei que o Senhor Jesus Cristo está dando aqui é a lei da pureza. Jesus está dando agora um aspecto muito mais exigente da lei. Não é só o ato de adulterar, como também a própria intenção impura deve ser evitada. E note que o versículo 28, o Senhor Jesus Cristo fala qualquer que olhar para uma mulher, e a palavra traduzida aqui por mulher deve ser entendida como qualquer mulher e não como esposa, ok? Então Jesus aqui está também combatendo a ideia de que você não pode desejar a mulher de outra pessoa, ok? Jesus está dizendo que é para qualquer mulher. Qualquer que olhar para qualquer mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então é muito comum as pessoas utilizarem esse texto aqui para falarem a respeito do homem olhar para outra mulher, ok? E muito embora você tenha outros textos no Novo Testamento que vão instruir sobre o cuidado com os olhos e, portanto, o quão é sábio para o homem evitar olhar e desejar outra mulher, a ideia aqui do versículo 28 não é propriamente voltada para o olhar para uma mulher. Quando o texto diz qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, a ideia do texto aqui é de um homem que está olhando para uma mulher com o desejo de instigá-la ao adultério. Essa é a intenção impura. O homem, então, vai olhar para uma mulher com o desejo, então, de instigar, de convencer esta mulher a adulterar com ele. Então, a intenção do homem de convencer uma mulher a adulterar com ele, isso já é adultério, não só do que olha, como também da mulher. Então, note que o versículo aqui está dizendo já adulterou com ela. Então, a gravidade do fato do homem instigar uma mulher a adulterar com ele é que não apenas ele está pecando, como ele está fazendo uma outra pessoa pecar, mesmo que essa pessoa não esteja consciente disso. Então, você pode achar estranho, mas no próximo contraste, o Senhor Jesus Cristo vai trabalhar a mesma ideia. A ideia de você expor alguém a se tornar adúltero. Então, se um homem está desejando uma mulher, está olhando para uma mulher com a intenção de convencê-la ao adultério, ele já está adulterando e ele já está expondo essa mulher ao adultério. Então, isso é algo grave que o Senhor Jesus Cristo, então, diz que deve ser evitado. Não apenas o ato do adultério, como também a intenção de adulterar ou de conduzir alguém ao adultério, isso já é pecado. Então, note que Jesus está levando a lei para um patamar ainda superior,
para um patamar ainda mais profundo, que é a questão da intenção. E o versículo 29 e 30, então, vão aplicar aqui como é que você consegue essa intenção, como é que você consegue manter, então, a pureza, certo? Jesus, então, fala aqui, se o teu olho direito te faz tropeçar, e depois fala, e se a tua mão. Então, ele menciona aqui o olho direito, ele menciona o direito, por que o direito e não o esquerdo? Porque o mais comum, o olho direito é considerado o seu melhor olho na cultura judaica. É como se o lado direito fosse o melhor, o esquerdo é o lado canhoto, não é o mais habilidoso. Então, se o teu melhor olho te faz tropeçar, arranca-o. E depois ele fala, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Então, Jesus menciona aqui o olho e a mão. O olho é fácil da gente entender por que Jesus menciona o olho, porque é através dos olhos que os homens têm os seus desejos. Agora, a questão da mão, existe uma certa divergência entre os intérpretes. Alguns afirmam que aqui Jesus está de fato entendendo o adultério como uma espécie de roubo, por isso que ele menciona a mão. Outros, como Carson, por exemplo, entendem que a menção da mão é uma metáfora para o órgão genital masculino, ok? Como se Jesus estivesse aqui fazendo uma metáfora para o órgão genital masculino, para expressar, então, a ideia de sacrifício. Então, sem importar o que Jesus estava querendo dizer com a mão direita, o fato é que Jesus está falando que a pureza deve ser conseguida através de sacrifício. Esse sacrifício é expresso aqui nos termos arranca, nos dois casos, arranca e corta. Obviamente que Jesus não está falando literalmente, certo? Jesus não está dizendo para a gente arrancar o olho literalmente, ou arrancar a mão literalmente, mas a ideia de sacrifício. Por quê? Porque a falta da pureza nos leva ao juízo. A mesma ideia do primeiro contraste. A falta da pureza conduz ao juízo, lançado no inferno e o corpo para o inferno. Então, se você não quer sofrer o juízo de Deus, se você então quer se associar com Jesus e cumprir então a ética do reino, então procure a pureza. Aqueles que não procuram a pureza demonstram em sua vida que ainda não se associaram com Jesus, que ainda não abraçaram a ética do reino. Então, se você se associou com Jesus, se você é um membro do reino de Deus, você precisa sacrificar-se, realizar sacrifícios em prol da pureza, ok? Então, Carson, no seu comentário, ele chega a mencionar, por exemplo, como é que você pode se sacrificar. Ele, então, aplica aqui o princípio, que é o princípio do não olhar. Então, se você, quando o texto diz, se o teu olho te faz tropeçar, arranca e lança de ti, aqui sim você pode tirar uma aplicação dizendo, então não olhe. Então, se o teu olho te faz tropeçar, então não olhe. Se você, ao olhar para uma mulher, pode sofrer tropeço, então não olhe. Se você está em um ambiente que te faz tropeçar, então não vá para aquele ambiente. Aplicando isso para os nossos dias, se você vai para a praia e você então tem lá várias mulheres ou homens despidos e aquilo te faz tropeçar, então não vá para a praia, porque a ética do reino de Deus é a ética do sacrifício. Você abre mão disso em prol dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Se você vai para um ambiente que é capaz de te fazer tropeçar, então abra mão desse ambiente. A pureza deve ser conseguida através de sacrifício. Então, o princípio que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui é, portanto, o princípio
do sacrifício, certo? Então, em conclusão, o que Jesus está fazendo com a lei aqui? Ele está conduzindo a lei para um aspecto ainda mais exigente. Não apenas o ato do adultério é pecado, como a própria intenção do adultério faz com que você peque e faz com que você exponha uma outra pessoa a pecar. Então, como você deve fazer para evitar isso? Ao invés de você ter intenções adúlteras, cometa sacrifícios na sua vida para evitar a impureza, ok? E agora, então, o segundo texto aqui que nós iríamos comentar, o texto aqui de Mateus capítulo 5, 31 a 32, como lida com a questão do divórcio, e tinha bastante coisa para falar aqui, nós vamos dar uma pausa e vamos deixar para a aula que vem, ok? Então, Mateus capítulo 5, 31 e 32, a gente deixa então para a próxima aula. Então, fique com Deus e até lá.